Eu vi uma frase do pastor Max Lucado, que é um dos caras que mais tem livros escritos aqui no Brasil. Ele disse assim, que no livro chamado Amor de Pai, que um pai precisa todos os dias se lembrar do seu papel de pai. Então todos os dias que o homem chega em casa, ele precisa tirar o uniforme do trabalho, da empresa e vestir o uniforme de pai. Então assim, o homem facilmente se esquece da sua responsabilidade paterna. Então eu acho que esse é um grande dilema do homem. Então, porque o homem se esquece, por ele não ter gerado como a mulher gera nos 9 meses dentro do ventre, né? O homem talvez caia a ficha dele depois que a criança está no braço, depois que ele começa a ver ali de perto. Isso na pele. Né? Então assim, a mulher já é diferente, cara. Então a mulher foi programada, né? Deus planejou isso para ela. Então o homem precisa dessa responsabilidade, né? De falar, puxa, eu preciso voltar para minha casa porque eu tenho meus filhos me esperando. Eu preciso doar tempo para que eu tenha relacionamento com eles. Eu não posso só prover recursos, eu tenho que criar memórias, doar tempo. Então eu busco, por exemplo, com meus filhos fazem isso. Então a gente tem a gente chama em casa de Dia dos Meninos, né? Que é o dia que a pastora vai para o culto de mulheres ou vai para algum outro compromisso e fica só nós dois. E eu crio memórias, a gente faz churrasco juntos, só eu e os dois. Pede pizza, a gente joga bola, a gente põe o colchão na sala para ficar pulando, a gente assiste filme, faz pipoca. Então eu crio esses momentos com ele, né? E eu acredito que essa é a responsabilidade de todo pai, né? De saber que ele tem que ser não um ajudante na vida da esposa. Ele não tem que ajudar a mãe a criar, ele é parte daquilo. Né? Então assim, sei lá, hoje eu tenho muita alegria de dizer que eu participei de todas as fases assim, da vida do meu filho. Sei lá quantas fraldas eu troquei, quantas vezes eu já fiz mamadeira. Agora o mais novo, Gabriel, está desfraldando, eu estou lá junto no banheiro com ele agachado. Né? Então, banho, praticamente todos os banhos. O primeiro banho do Gabriel, quando ele saiu da maternidade, foi o meu, eu que dei. O primeiro banho do Samuel foi eu que dei. Dos 2 umbigos foi eu que cuidei. Então assim, participei de consultas no pediatra, ou seja, eu faço parte. E eu acredito que isso deve ser natural, não deve ser forçado para a vida do homem. O homem tem que saber disso. Só que porém o homem muitas vezes ele é egoísta, né? A natureza do homem é egoísta. Então o homem olha muito para si. Então ele fala, pô, mas eu queria jogar um videogame, mas eu queria jogar uma bola, mas eu queria ter um tempo para mim. E a gente precisa entender que a partir do momento que a gente exerce a paternidade, em alguns momentos você vai ficar em segundo lugar, porque o seu filho se torna uma prioridade, né? Porque principalmente quando é criança, eu falo do meu contexto, né? Ele não tem ninguém para fazer para ele a não ser eu. Então nesse momento se exige muito do pai e também da mãe. Por isso que a maioria dos divórcios, né, mais de 50% dos divórcios, 50% a 70% dos divórcios, acontecem 1 ano depois da chegada do primeiro filho. Olha. Por quê? Porque muda completamente a vida do casal, muda a rotina, muda completamente, porque fica os dois passando a viver em prol do filho. Então eu dormi, por exemplo, 3 anos no colchão do quarto, dormi na sala, porque o Samuel dormia no meio da cama. Então assim, eu tive que passar por esse processo. A pastora ainda acorda à noite para dar mamar para o mais novo, para o Gabriel. Então faz anos que ela não dorme uma noite inteira de sono, não tem uma noite inteira de sono. Então o homem precisa ter esse entendimento, né? Que ele não é só aquele que gera, mas é aquele que participa de todas as situações, fases da vida do filho, se ele quiser ser chamado realmente de pai. Se ele quiser ser apenas um provedor, ele vai colher esses frutos quando o filho estiver maior.